Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, quando você me vê com essa camisa, você logo deve pensar, pronto, lá vem história. E de fato, vou estar desmistificando mais uma inverdade. E dessa vez, vou estar falando sobre os estádios, já que os anti-Corinthians diziam que o Corinthians não tinha um estádio. Então vamos lá. Em 1910, o Corinthians, para disputar ainda como time de várzea os seus jogos, fez um mutirão com seus torcedores e criou o Campo do Lenheiro, que ficava ali na Rua Imigrantes, esquina com a Rua Ribeiro de Lima. E os jogos eram disputados ali em 1910, 1911 e 1912. Quando o Corinthians passou a disputar a Liga, que foi a partir de 1913, passou a disputar os jogos lá no Parque Antártica e também no Estádio da Floresta. Isso devido à sua popularidade, e o Campo do Lenheiro não comportava mais a sua torcida. E então, em 1918, veio o primeiro estádio do Corinthians. E nesse ano, em 1918, um torcedor que era vereador, o senhor Alcântara Machado, conseguiu convencer a prefeitura a ceder um terreno que na época era conhecido como Chácara da Floresta. E ali já existia um campo pequeno. E após a concessão da prefeitura, muitos na época não acreditavam que o Corinthians poderia ter um estádio. E foi aí que mais uma vez os torcedores do Corinthians se reuniram para fazer um mutirão e construir o estádio da Ponte Grande. Inclusive, entre esses torcedores, havia os ídolos da época, como Neca, Amilcar, Casemiro, Gonzalez. E no primeiro jogo, lá em 1918, no estádio da Ponte Grande, haviam 10 mil torcedores. Em 1923, o Corinthians foi fazer um amistoso contra um time sírio, que ficava na Fazenda São Jorge. E mesmo tendo o estádio da Ponte Grande, os dirigentes, o presidente da época, não escondia a vontade de poder comprar o lote da Fazenda São Jorge, já que ali poderia ter os esportes terrestres e os esportes náuticos, como o remo, natação, o polo aquático e também os jogos terrestres, como o futebol, o basquetebol. E então, em 1928, o presidente da época, Ernesto Cassano, convocou os torcedores do Corinthians para que se reunisse e pudesse comprar o lote da Fazenda São Jorge. E em 1928, um empresário que tinha ganhado na loteria, tinha uma fábrica de pregos e parafusos, acabou doando o estádio que hoje se chama Alfredo Schrödinger e nós conhecemos carinhosamente como o Estádio da Fazendinha. E a partir de 1940, com o time em ascensão e a popularidade do time do povo, o time dos excluídos, o time dos feios, dos maloqueiros, dos que eram chamados de pobres, os operários, dos rejeitados, não comportavam mais no Estádio da Fazendinha. Desde então, o Corinthians passou a alugar o Estádio do Pacaembu. E só em 2014, finalmente, chegou a Arena Corinthians, um estádio suntuoso para 45 mil torcedores e que hoje já não comporta mais os 45 mil. O estádio que recebeu a Copa do Mundo de 2014, recebeu Jogos Olímpicos de 2016, o estádio que tem o selo UEFA e recentemente recebeu um jogo da NFL. Então, quando disserem para você, o Corinthians não tem estádio porque nem pagou a Arena Corinthians, aí você pode afirmar, você está enganado, o Corinthians tem 3 estádios. O estádio da Ponte Grande, que hoje foi cedido para a prefeitura, o estádio Alfredo Schrödinger, que é o Fazendinha, e sim, muito em breve, com uma ação dos torcedores, iremos pagar a hoje Neoquímica Arena.